Então, irmãos, João, ele fala de maneira dura para essa gente que vive o pecado e ao mesmo tempo diz que é de Deus, que tem comunhão com Deus, não é? Então João diz: se você diz que tem comunhão com Deus, mas vive no pecado, você mente e não pratica a verdade. A verdade de Deus, a verdade de Deus, a verdade em Cristo. Efésios capítulo 4, verso 21. Efésios capítulo 4, versos 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. O texto lido agora, Efésios 4, verso 21, diz o seguinte: se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Você vê, a verdade está em Jesus, a verdade em Jesus, a verdade em Jesus significa que Jesus nos atraiu para Ele, nos colocou nele e morreu naquela cruz e nos levou a morrer com Ele, ressuscitou e nós também ressuscitamos juntamente com Ele, conforme diz a palavra, e temos a vida de Cristo, e Cristo vive em nós a sua vida santa, justa e separada do pecado. Regeneração, irmãos, consiste em sair das trevas pela morte e ressurreição em Cristo e vir para a luz, que é Cristo. A vida de Cristo em nós é luz. Ele é a luz, Ele é a nossa luz. A vida de Cristo em nós é a luz, E luz com luz resulta em comunhão, Mas não há comunhão entre trevas e luz, não há nenhuma. O pecado nos separou de Deus, e Deus agora em Cristo nos separa do pecado para Ele. Então, em 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 15, Paulo levanta 4 perguntas importantes. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, as perguntas que Paulo faz são estas: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Eu quero destacar esta aqui: que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial é o homem perverso, é o homem ímpio, é o homem pecador, portador da natureza perversa, e não há comunhão entre Cristo e o homem Belial, o homem perverso, irmãos. Então Paulo fez essas perguntas para dizer o seguinte: nós não temos nenhuma afinidade com o maligno.
nenhuma comunhão com as trevas. Estamos separados do pecado. Então, como entramos para a vida de santidade, a vida de pureza? Vamos voltar para 1 João, capítulo 1, e vamos ouvir agora a leitura do verso 8 e 10. 8 e 10. O 9 não vamos ler agora. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Veja bem, irmão, João começa mostrando que temos pecado. A palavra pecado está no singular, aí no verso 8, né? Ele está identificando a natureza pecaminosa da pessoa. Todos nascem com essa natureza pecaminosa, pecadora. Pecado no singular é o pecado como fonte. É aquilo que produz os pecados. Por isso, João começa dizendo: se dissermos que não temos pecado, que não temos. E depois ele diz: se dissermos que não pecamos. Por quê? Porque para uma pessoa pecar, ela tem que ter em si mesma a natureza do pecado. É como aquela lenda, né? Aquela fábula do escorpião e o sapo. O escorpião pede ao sapo que o leve através do rio a outra margem. O sapo tem medo de ser picado durante a viagem, mas o escorpião argumenta com o sapo e diz para o sapo: se eu picar você, você vai afundar, você vai morrer, vai afundar, eu vou afundar com você e eu vou morrer afogado. É tudo que eu não quero. Então o sapo achou o argumento lógico, né? Que tinha sentido. E então disse para o escorpião: pula aí nas minhas costas, que eu vou atravessar você. Mas no meio da viagem, no meio do rio, o escorpião de fato ferrou o sapo. O sapo estremeceu, se esticou, e antes de afundar, teve tempo para fazer uma pergunta ao escorpião: por quê? Por quê? O escorpião também teve tempo de responder ao sapo. E ele disse: desculpa, ó sapo, desculpa. É a minha natureza. É a minha natureza. Bateu uma vontade lascada em mim de ferroar, eu não aguentei. É a minha natureza. Tentei, lutei, mas não teve jeito. É assim, irmãos, com o pecador. O pecador tem uma natureza. É assim também com o pecador, com uma diferença: que no caso do pecador não é fábula, não é lenda, é uma verdade inegável. Tem muita gente que tenta vencer o pecado com oração, ora para vencer o pecado, mas não tem jeito, irmãos, não tem jeito. Tem gente que tenta vencer o pecado com esforço, ele tenta evitar o pecado, mas
Mas a palavra do Senhor nos ensina que não é assim que se vence o pecado. Nós precisamos ser salvos dessa natureza que tem necessidade de pecar. E Jesus Cristo veio exatamente para nos salvar da nossa natureza pecadora, pecaminosa. Um pé de manga produz manga, mas a manga e a mangueira são diferentes. A mangueira e a manga que é produzida pela mangueira são coisas diferentes. Assim com o pecado. A natureza é uma coisa, o pecado é aquilo que a natureza produz. Então nós precisamos ser salvos da nossa natureza, e Jesus Cristo veio exatamente para nos salvar da nossa natureza naquela cruz, na cruz do Calvário. Todos nós nascemos pecadores por natureza, e pecar é uma coisa natural, é até mais do que natural, é uma necessidade. Você sabia que pecar para a natureza pecaminosa é uma necessidade? Ele precisa pecar, não é? Então, qual é a solução de Deus para nós? Deus tem uma solução maravilhosa. E agora vamos ouvir a leitura de 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus perdoou os nossos pecados e nos purificou de toda injustiça. Você pode perguntar: por que você está dizendo no passado que Deus perdoou e que Deus purificou? Porque Deus já fez isto em Cristo na cruz, irmãos. Nós precisamos crer e confessar para experimentarmos a libertação total. Então o texto diz: se confessarmos. O que significa confessar? Há uma confusão danada em torno da palavra confessar, e principalmente quando o assunto é pecado. Confessar significa dizer a mesma coisa que alguém diz a respeito de alguma coisa, não é? No caso, devo dizer o mesmo que Deus diz sobre o meu pecado, a minha natureza. É confessar. Eu tenho que dizer o mesmo que Deus disse sobre mim mesmo, sobre a minha natureza, né? Acerca do meu pecado. Então, irmãos, o que é que Deus diz sobre o pecador? O que Deus diz acerca do pecado, do meu pecado? Então, Deus diz o seguinte: cada um terá que morrer por sua iniquidade. Deus disse isso. Cada um terá que morrer por sua iniquidade. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Ao confessar o pecado, dizemos sobre ele a mesma coisa que Deus diz dele, irmãos. Deus diz que o meu pecado é a minha sentença de morte. Meu pecado é a minha sentença de morte. Quando confesso o meu pecado, estou dizendo perante Deus que sou digno de morte, que estou condenado à morte, né? E que a morte é a minha merecida punição. É isso, né? Eu estou dizendo para o Senhor, quando confesso o meu pecado, que eu preciso morrer. Estou dizendo que eu morri
com Ele na cruz do Calvário. Estou dizendo que eu aceito a minha morte com Ele naquela cruz. Confessar pecado é aceitar a nossa morte com Cristo na cruz, irmãos. A nossa morte com Cristo é a solução de Deus para o nosso caso, porque o nosso caso é grave. E se você se aproximar de Deus e não perceber que o seu caso é grave, você não pode ser salvo, porque a pessoa se aproxima de Deus querendo solução para o casamento, para o emprego, para alguma crise, querendo uma bênção, e ele não percebe que a pessoa não percebe que a situação dela é grave e que ela tem que morrer. Ela tem que morrer, porque a nossa morte é a solução que Deus tem para o nosso caso. Quando nós aceitamos a nossa morte com Cristo, irmãos, estamos aceitando também a sua vida em nós. Você vê isto? Quando você aceita a sua morte com Cristo, você está aceitando a vida dele em você. Quando você aceita a sua morte com Cristo, você está aceitando também a vida dele em você. A sua morte com Cristo abre o caminho para o viver de Cristo em nós. Por isso Paulo confessou: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A nossa morte com Cristo abriu o caminho para o viver de Cristo em nós. Você não acha isto formidável? É a nossa verdadeira confissão de pecado, irmãos. Aí resolve tudo, ou tudo se resolve. Merecíamos morrer por nossos pecados, e de fato morremos em Cristo. Não tem outra maneira de vencer o pecado. A palavra do Senhor diz o seguinte: que diremos? Pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos. Você entendeu? Eu preciso continuar dizendo: estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Romanos 6, 1 e 2. Morrer e ressuscitar em Cristo é a fórmula de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você vê? Você não pode esquecer a parte final do texto: e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, quando aceitamos a nossa morte com Cristo na cruz, o Senhor não somente perdoa, mas também nos purifica de toda injustiça, como está dito aqui no texto. A palavra do Senhor diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Não ficou nada da iniquidade em nós, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Deus não se mostrou a nós somente nos perdoando, porque Ele não deseja para si um povo apenas perdoado, mas puro, assim como Ele é puro. Deus não deseja você apenas perdoado. Deus deseja você puro. Ele quer você puro, como Ele é puro.
O padrão da pureza é a pureza de Deus. Salmo 18, verso 26. Salmo 18, verso 26. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Você vê, com o puro te mostrará puro, não é? O perdão não nos custa nada. O perdão não nos custa nada. Mas custou muito para Deus o perdão. Não nos custa nada, mas custou muito para Deus. Custou a vida do seu Filho unigênito, a vida de Cristo, de Jesus. Já a purificação nos custa, viu? A purificação nos custa a perda de tudo o que é nosso, da nossa carne, do nosso eu, do nosso homem velho. Tudo isso se resume numa palavra: velha natureza. Cristo fez tudo isto entrar nele na cruz, irmãos, e fez tudo isto morrer com ele lá, pela ressurreição. Escute agora: pela ressurreição, aquele que é puro é manifesto em nós. Toda a nossa natureza foi removida de nós na cruz. Você crê isto? Você crê que toda a sua natureza velha foi removida de você? Toda a nossa impureza foi removida de nós na cruz, para que a pureza de Cristo se manifeste em nós. Isto é fantástico, eu acho. Deus tirando toda a minha impureza e colocando toda a pureza de Cristo em mim, porque a pureza é a pureza de Cristo. Eu não tenho pureza, a pureza é dele. Pela nossa morte com Cristo, Deus não só perdoa os nossos pecados, como também nos purifica de toda a nossa natureza pecaminosa, e pela sua vida nos dá a capacidade de não pecar. Veja isto, irmãos, coisa fantástica. Deus nos perdoa, Deus nos purifica de toda a nossa iniquidade, e Deus nos capacita com a sua vida. Para quê? Deus nos capacita. Por isso, João disse: para que vocês possam não pecar. Porque Ele perdoou, Ele purificou, e Ele deu a vida dele como capacidade para não pecar. Por isso, João então diz: para que vocês possam não pecar. Não é? Vamos ouvir novamente 1 João 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Filhos meus, estas coisas eu escrevo para vocês, para que vocês possam não pecar. João não teria dito isto: não pequeis, se Deus não tivesse dado a condição para ele escrever isto para o povo, para as pessoas, não é?
a partir da nossa morte e ressurreição com Cristo. Cristo vive em nós, e isto produz em nós uma verdadeira separação do pecado, como João disse, para que vocês possam não pecar. Esse não pequeis, veja bem, esse não pequeis não é produzido por nós mesmos. Eu não posso produzir esse não pequeis, esse não peco. Eu não posso produzir de mim mesmo esse eu não peco, mas Cristo produz em mim. O viver de Cristo produz em mim esta condição, que é a condição separada do pecado, é a condição da vida pura, é a condição da santidade para Deus, não é? Então, João está dizendo o seguinte, e também está dizendo para o grupo, para quem escreveu e para nós, hoje aqui, agora. Então, se é para nós também, eu sugiro que você preste atenção, que você abra o ouvido aí, por favor. Escute, João está dizendo, esse negócio sujo, asqueroso, nojento, pecaminoso, não faz mais parte da vida da gente, não faz. Nós não temos mais essa necessidade, essa relação de necessidade com o pecado. Jesus na cruz do Calvário destruiu essa natureza de escorpião, natureza de cobra, essa relação de necessidade que nós tínhamos com o pecado, viu? Vamos ouvir novamente 1 João 2, verso 1 e 2 agora. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Se alguém pecar, tem muita gente que fica aqui. Deus fez uma obra maravilhosa, você viu? Ele nos perdoou, Ele purificou, significa que Ele arrancou de nós o velho homem perverso, toda a iniquidade, todo o pecado. Isto foi na morte com Ele. Quando nós morremos com Cristo, Ele nos perdoou. Quando nós morremos com Cristo, Ele nos purificou de toda a nossa velha natureza. E Jesus na ressurreição nos deu a vida dele. Ele mesmo, pessoalmente, a pessoa divina, vem viver em nós a sua vida, que é também divina, santa e justa. Mas tem gente que não crê, né? Tem gente que prefere ficar nesta frase: e se eu pecar? E se alguém pecar? Você vai para o inferno, cara. Você é um incrédulo. Se alguém pecar, é porque ainda não creu sua morte e ressurreição com Cristo para uma vida de santidade. Mas se alguém pecar, se alguém cair no pecado, você não creu ainda a sua libertação. Mas não precisa desesperar, tem jeito. E João tem uma mensagem especial para aquelas pessoas que vivem no pecado. Se tem aqui alguém hoje vivendo no pecado, vivendo na sujeira do pecado, vivendo nesse lixo pecaminoso, se tem gente vivendo assim, João tem uma mensagem especial para você, uma mensagem muito carinhosa e de amor profundo. Você pode repetir o que ele disse no verso 2, eu acho. Você pode ler o 1 e o 2.
Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Se alguém pecar, então temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele então fala do sacrifício de Jesus Cristo. João tem uma mensagem especial para essas pessoas que ainda vivem sob o domínio do pecado. Ele está dizendo o seguinte, colocando em outras palavras assim: você que não quer cometer pecado, como o escorpião, não é? Você não quer cometer o pecado, mas não consegue parar de pecar. Você não quer, mas não consegue parar de pecar. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus Cristo crucificado. Ele é a solução perfeita para o seu pecado. Confie nele e ele vai tirar de você essa necessidade de pecar. Ele vai tirar de você essa necessidade de pecar. Quando alguém peca, né, irmão? É porque não conhece o sacrifício de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele tem o poder de consumir todo o pecado. E é o que o João está então dizendo. João aponta o sacrifício de Cristo, né? O sacrifício de Cristo tem o poder de consumir o pecado totalmente. Então João está dizendo que quando uma pessoa se integra no sacrifício de Cristo, ela é liberta do pecado, né? Quando ela aceita a morte com Cristo Jesus, Cristo vem viver nela. Vem viver nela e dar toda a condição de não cair mais. Cristo se apresentou no tribunal da corte do Pai, a cruz, pelo pecador e com o pecador. E ali ele fez a justiça, né? Ali ele fez a justificação do pecador, fazendo o pecador morrer com ele. Deus proveu os meios para que tenhamos uma vida santa em Cristo Jesus. Você pode crer nisto. Deus proveu, não é? E 1 João capítulo 2, verso 3 ao 5, você vai ler o verso 3 ao 5. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Significa o quê? Significa o seguinte: depois que você ouviu dos recursos de Deus em Cristo, e não vive de acordo com eles, não é porque não tem jeito, mas porque você não quer crer. É porque você realmente não está afim. Aí começam as desculpas. A carne é fraca, não tem jeito mesmo, a tentação é muito forte, não tem quem me ensine, meu pastor falou que é assim mesmo. Sabe o que é? A verdade mesmo é que você não está afim da libertação de Deus. Você não está afim de Deus. Você não quer. Então, fica com desculpas. Verso 6. Vamos finalizar com o verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Que coisa fantástica aqui, irmãos. Veja o padrão
que Deus coloca aqui. Aquele que diz que está nele, aquele que diz que está nele. Estar em Cristo, o que é? O que é estar em Cristo? Nós estamos em Cristo a partir da atração. Quando Deus nos colocou nele, a partir daí estamos em Cristo. Estar em Cristo significa participar da sua morte, participar da sua ressurreição, participar da sua vida. Então, aquele que diz que está nele, também, veja aqui, deve andar como ele andou. É forte. Se você diz que está nele, você deve andar como ele andou. Irmãos, não basta dizer, tem muita gente que só diz, e diz o tempo todo, na igreja diz, lá fora diz que é dele, que está em Cristo. Não basta dizer, tem que dar a prova, você tem que provar que está nele, e a prova é esta: você tem que andar como ele andou. Você tem que andar como ele andou. Como foi que ele andou? Como foi que Jesus andou? Você já pensou como foi que ele andou? Como ele andou? Mentindo? Foi? Ele andou com sacanagem? Ele andou com safadeza? Ele andou com enganação? Ele andou com fofoca, fazendo fofoca dos outros? Ele andou amargurado, bicudo, tristão? Ele andou assim? Enfim, ele andou pecando? Lógico que não. Você sabe que não. Então, quem pode andar como ele andou? Quem pode andar como ele andou? Ninguém. Eu não consigo andar como ele andou. Você não consegue andar como ele andou. Ninguém no universo consegue andar como ele andou. Só ele, só Jesus pode andar como ele andou. Só ele. Mas, irmãos, essa é a ideia do Evangelho. O Evangelho é maravilhoso, porque essa é a ideia do Evangelho. Qual é a ideia do Evangelho? Cristo vivendo em mim. Cristo mesmo vivendo em mim. No Evangelho é Cristo vivendo em mim. É o viver dele em nós e através de nós. Cristo está vivendo novamente na terra através de mim. Você sabe, Cristo está vivendo novamente na terra através de você que creu sua morte e ressurreição com ele, através de mim. Irmãos, a coisa não é brincadeira não é brincar de crente, a coisa é profunda, é séria, né? É o andar dele através de nós. O viver de Cristo em mim garante um andar sem pecado, viu, meu irmão? O viver de Cristo em nós garante um andar sem pecado, né? Não viver no pecado é o viver de Cristo em mim. Jesus Cristo venceu o pecado. Você sabe que ele venceu o pecado no mundo. Quando Jesus andou aqui nesta terra, ele não pecou. Ele chegou mesmo a lançar o desafio: quem de vós me convence de pecado? Quem de vós me convence de pecar? Então Jesus venceu o pecado neste mundo. Jesus venceu o pecado na cruz. Ele venceu lá na cruz. Jesus venceu o pecado na ressurreição. E agora Cristo vence o pecado em mim e através de mim. Viu? Você crê que Cristo
vive em você? Ou só diz: você crê que Cristo vive em você? Ou você só diz? Tem muita gente que só diz que Cristo vive nela, mas não tem a realidade. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Caso sua resposta seja sim, então viva para o seu louvor, o louvor do Pai. Caso seja não, peça já a fé para crer em sua morte, juntamente com Cristo, naquela cruz. Amém, irmãos?